Bem-vindo a mais um episódio do Intercâmbio Linguístico. Hoje vamos falar um pouquinho sobre conceitos a respeito de erros. Vamos esmiuçar um pouquinho o que é o erro, algumas diferentes também nomenclaturas que às vezes se perdem no dia a dia do professor e como podemos, de repente, usar algumas ideias e técnicas compartilhadas entre nós aqui de sala de aula, aqui, compartilhando aqui com vocês, né? Primeiro, eu gostaria de propor aqui uma ideia de como que nós encaramos o que se chama erro de uma forma grosseira primeiro, né? Sem fazer nenhuma distinção. Então, Sérgio, como que os professores iniciantes em geral, você acha que eles encaram o erro e como você encara o erro depois de tanto tempo já na estrada? Ivan, uma coisa que eu percebo usando assim a minha experiência é que antigamente, por exemplo, devido assim às minhas lá no meu início da carreira, né, devido às minhas limitações como professor, eu associava muito erro com gramática. Então, o aluno, por exemplo, eu ensinei para o aluno, por exemplo, que com recheat no presente ele tem que usar o S, o ES, o IS na afirmativa. O aluno produzia, por exemplo, na hora do exercício de prática, ele falava, por exemplo, she like ou she live. Então, automaticamente meu radar captava aquilo como um erro. E eu percebia que a grande parte do que eu considerava erro, do que eu identificava como erro, estava muito relacionado com a parte gramatical da coisa. Isso também, eu acho que tá relacionado com o fato de que eu, como professor, via a língua de forma muito gramatical. Com o passar do tempo, minha forma de enxergar a língua foi mudando, e, consequentemente, minha forma de ver os erros também foi mudando. Mas ainda o que eu percebo hoje, né, 20 anos depois, com contato com professores nos cursos, é que no início os professores tendem a ver erro relacionado muito com a questão da gramática mesmo. Eu acho que tem muito a ver com a questão de você pegar, por exemplo, um course book, né? Você pega os sílabos de um course book, o sílabus de um course book ele é muito ainda focado em gramática, né? Você vê que em cada unidade tem um ponto gramatical que vai ser, embora, né, a gente tenha que ser também fair de falar que os livros melhoraram bastante, tem muito foco na parte de skill, do vocabulário, mas você vê que em cada unidade tem uma estrutura gramatical a ser incluída, covered, né, a gente fala. E aí a gente percebe que na hora que a gente vai para a prática, que é esperado que o aluno use aquela estrutura gramatical de forma correta, ele vai acabar não usando, o que é de forma correta, o que é extremamente comum, porque ele ainda está no processo de adquirir aquilo, e os erros vão acontecer. Então eu acho que o erro é parte do processo, não tem como escapar dos erros, erro é inevitável. E dois, eu acho que o erro dá para o professor, da perspectiva do professor, ele dá para o professor evidência, ele dá para o professor dados, informações, do que o professor precisa trabalhar mais. E também tem aqueles erros que a gente tem que ignorar, né? Porque o aluno, ele vai, mesmo que a gente chame a atenção do aluno para o erro, ele ainda vai continuar fazendo o erro porque ele não está naquela, vamos falar assim, num ponto de desenvolvimento linguístico em que ele já incorporou aquilo. Então, ele vai continuar errando mesmo a gente chamando a atenção dele. Então, assim, eu acho que é bom saber disso porque evita a frustração da parte do professor, saber que os erros vão acontecer e que vai ter um tempo para que eles ocorram até o aluno incorporar, e também deixar o aluno ciente disso, porque tem muito aluno que vê erro como uma coisa extremamente negativa e não como parte do processo de aprendizado. Muito bacana, Sérgio. Excelentes contribuições aí. Odu, o que você tem para adicionar aí ao que o Sérgio disse? Muito bem, Ivan. Realmente o Sérgio cobriu muito bem a parte do começo de carreira, eu também tinha essa questão de gramática, né? O erro estava totalmente associado só a erros gramaticais. E aí eu vou trazer uma visão complementar ao que o Sérgio falou. O Sérgio falou muito sobre a questão dos alunos e do professor de início de carreira. Agora eu vou falar um pouco da parte teórica. Quando nós começamos a estudar a aquisição de primeiro idioma e segunda língua, né? Primeira e segunda língua, nós vemos que tem uma divisão muito grande com relação ao erro, né? Se você realmente você aprende a língua ou você adquire a língua, né? Que tem essa grande divisão. E por que é importante nós sabermos isso? Porque, teoricamente, todo professor sabe que o erro é uma parte inerente do processo. Só que, às vezes, nós não paramos para refletir sobre o que isso traria na sala de aula. Por exemplo, nós temos na teoria, a curva de aprendizagem em U. Se nós estudarmos, por exemplo, inclusive uma criança americana, ela vai aprender que o passado de run é ran, que é irregular. Só que em algum momento depois ele vai ser exposto a vários verbos regulares com ed. Em algum momento,
é muito provável que essa criança, ele já saiba que o passado de run é ran, mas ele vai falar run. Ele vai tentar colocar no passado porque ele vai generalizar o que ele está aprendendo, porque você cria as hipóteses na sua cabeça. Mas depois desse primeiro momento, que ele aprendeu o correto, aí parece que ele regrediu, que ele coloca o verbo com ed, ele vai voltar a usar o verbo no passado. Então, nós sabemos que, nós conseguimos visualizar que vários dos erros que os alunos estão fazendo não é, na verdade, uma falta de progresso, é que, na verdade, ele aprendeu uma nova regra e essa nova regra pode fazer com que ele confunda, e isso é normal. Porque às vezes você fala, nossa, eu já ensinei o passado, eu trabalhei 3 aulas no passado, e aí o aluno vai lá e coloca ou o Go, né, que coloca GOED, tenta colocar o Go no passado. Isso, na verdade, não quer dizer que o aluno não aprendeu, é que ele está na parte do aprendizado dele. Então, a grande pergunta que nós podemos fazer é: como você, professor, se sente quando o seu aluno erra, né? Porque na teoria nós sabemos disso, mas nós às vezes ficamos frustrados quando nossos alunos erram. Então, se nós trabalharmos com essa reflexão da importância e da naturalidade do erro durante todo o processo, nós podemos mudar até a nossa percepção e a forma como nós reagimos aos erros e não associarmos o erro como, minhas aulas não são tão boas, porque eu já ensinei isso e, de novo, o aluno está cometendo esse erro. Nós entendermos isso como parte do próprio processo. Isso nos trará um alívio para nós, como os professores, e até a reação que nós temos quando os alunos erram. Legal, muito bem coberto. Eu também, quando penso em erros, eu vejo o erro como uma janela em que eu consigo ver o que está acontecendo dentro do cérebro do aluno, né? Então, por exemplo, na questão fonológica, quando a gente percebe algumas trocas de sons, né? Aquela dificuldade que o brasileiro tem, por exemplo, de finalizar palavras com consoantes explosivas, né? Como é muito comum o brasileiro falar good dia ao invés de good, terminando dan, né? Então, quando eu ouço um aluno, normalmente mais iniciante, falando good morning, por exemplo, então é como se eu conseguisse enxergar como que ele está organizando os sons lá no cérebro dele. E tendo essa visão, fica muito mais fácil de uma intervenção, né? E aí explicar para ele como que é, né, como o sistema fonológico do inglês, por exemplo, que é bem diferente do português, e isso me dá material para trabalhar, né? Então, eu acho o erro muito positivo também, como vocês mencionaram, desde que a gente use ele como essa maneira de enxergar o que está acontecendo lá dentro, né? Dentro do aluno. Legal, acho que cobrimos bem essa primeira parte aqui. Eu gostaria de convidar vocês, então, a esmiuçar um pouquinho mais a questão dos erros e falando um pouco sobre a diferença de um erro e do que nós chamamos de um slip. Ah, Du, gostaria de comentar esse ponto? Sim, esse é um ponto muito importante porque ele vai afetar o como nós trabalhamos isso em sala de aula, né? Por exemplo, um aluno que está no nível B2, ele já sabe que, por exemplo, o passado do verbo go é went, mas às vezes, no momento que ele está montando, elaborando uma frase, ele vai colocar tipo o verbo no presente ao invés de colocar no passado. Dando um exemplo prático, né? Não se trata somente de gramática, mas pegando um exemplo para que a gente possa trabalhar o argumento, né? Então, nós já conhecemos o aluno e ele sempre monta todas as frases dele, corrigimos as redações, e ele sempre monta certinho no passado o verbo corretamente. A gente sabe que ali ou ele está cansado, ou ele não prestou muita atenção ao que falava, alguma coisa fez com que naquele momento ele cometesse aquele erro. E por que é importante nós sabermos isso? Porque se você corrigir o aluno e cortar ele no meio da fala dele, né, assim que ele errar, você já corrigir ele, você quebra o raciocínio dele. Então, às vezes, a gente poderia deixar para um segundo momento. E para esse segundo momento, nós devemos analisar: esse é um erro que ele sempre comete ou foi um erro de desatenção naquele momento? O que nós podemos ver é depois, se em outros momentos, isso está sendo recorrente. O único momento que nós poderíamos corrigi-lo
mesmo sendo, por exemplo, nível B2 nesse erro, seria, por exemplo, se nós estamos trabalhando um exercício sobre elaborar uma narrativa, alguma coisa no passado, que o foco, naquele momento, seria o uso do passado. Que aí, mesmo que o aluno saiba, aí ele está tendo problema entre o que ele sabe internamente para o que ele consegue expor para fora, né? A diferença entre a competência e a performance dele. Então, nós temos que ver se ele foi só realmente um lapso ou se é um problema maior que ele tem. Mas, normalmente, se ele for só um lapso, normalmente nós podemos deixar passar, porque nós temos várias outras coisas que devem ser corrigidas e aprimoradas na sala de aula e não agregaria nada para o aluno, né? E às vezes você só fala para ele, ele fala assim, né? Com o verbo go, você só go, aí naturalmente já vem para o went. Você não tem que parar e fazer toda uma explicação. Então, normalmente são os tipos de erros que não seria o enfoque da aula, e se nós o corrigirmos, seria de uma maneira bem simplista e direta. Legal. Sérgio, alguma coisa para adicionar? Só para não complementar, na verdade, quando a gente vai ler sobre erro na literatura, né, a gente encontra a gente vê que os erros podem ser basicamente classificados em três categorias, né? Eles falam muito de pre-systematic errors, systematic e post-systematic. Então, para quem está assistindo e às vezes não está familiarizado com os termos, o pre-systematic seria quando o aluno tenta usar alguma coisa que ainda ele não foi exposto, que ainda ele não aprendeu, que ainda ele não foi ensinado. Então, na verdade, o aluno está sendo ambicioso com a questão do uso da língua, está tentando usar algo que ainda ele nem viu. Esse seria aquele erro que, para fazer um gancho com o que o Du pontuou, que não vale muito a pena você usar o tempo de sala de aula para corrigir. Porque corrigir algo que o aluno ainda não aprendeu, que ele não foi exposto, não vai ser muito produtivo, né? Ele não tem uma referência para aquilo. Então, esses seriam os erros que são caracterizados como pre-systematic. Depois a gente vai para o outro lado do espectro, que são os post-systematics, que é exatamente o que o Dudu descreveu. O aluno já aprendeu aquilo, ele já está acostumado com aquilo, mas devido, por exemplo, ao cansaço, ao descuido, o que a gente chama de cognitive load, né? O aluno comete aquele slip por ele não estar prestando atenção, porque ele está exausto. Então, também é um erro que não vale a pena gastar muito tempo para ficar corrigindo, porque é algo que já foi adquirido. Então, os erros mais importantes para que a gente foque como professor são os que caem na categoria de sistemática, que são aqueles erros que o aluno está cometendo enquanto ele está adquirindo aquela target language, né? Seja uma estrutura gramatical ou algo lexical. Eu acho legal os professores saberem disso, né? Que basicamente erros podem ser categorizados em três áreas, porque isso ajuda a gente na hora de priorizar o que corrigir em sala de aula. Tem professor, por exemplo, muitas das vezes o próprio aluno fala, né? A gente fala que às vezes o cliente tem sempre a razão. E nem sempre, às vezes o aluno fala assim: eu quero que você me corrija todos os erros que eu falar hoje, me corrija. Então a gente sabe que não é bem assim, que não é benéfico corrigir tudo, porque como professor, você está observando os erros que o aluno está cometendo. Então, você sabe se eles são pre-systematic, systematic ou post. Então, querer, por exemplo, gastar tempo no pre ou no post não é a melhor opção para o tempo usado de sala de aula, né? Então, é bom saber disso acho que na hora de priorizar o que corrigir. Muito bom. Obrigado por ter trazido a terminologia aí para relembrar a gente também, viu, Sérgio? Isso é importante. E vale dizer também que o SLIPS, essa categoria SLIPS, a gente comete na língua mãe o tempo todo. É só, como o Du mencionou, né? Estamos um pouco cansados, a gente precisa fazer uma explicação, falar com alguém. É comum trocarmos termos, é, enfim, fazer uma série de errinhos ou slips que nós sabemos que, a partir do momento que saiu da nossa boca, nós sabemos que não era bem aquilo e a gente consegue se autocorrigir, né? Mas acontece, enfim, e é assim. Então, não é um tipo diferenciado de, entre aspas, erro, né? Além disso, eu vou pedir agora para o Sérgio falar um pouquinho sobre isso. Nós podemos falar de attempts. Eu acho que cabe até um pouco no que você acabou de explicar dos tipos de erro, né, que a literatura nos mostra. Você poderia explicar um pouquinho mais, Sérgio, disso? Quando o aluno, por exemplo, ele está se aventurando em fazer coisas que ele ainda não está apto, vamos dizer assim. E como que você
como que você vê isso, né? Se você lembrar alguma coisa da literatura também, e como que você acha que nós, professores, podemos lidar com esse aluno aventureiro que está tentando usar as coisas que ele está colhendo e, enfim, está indo. O que que você poderia nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto? Ivan, como processo, eu acho algo completamente normal, principalmente quando a gente fala de adulto, né? Que o adulto ele já tem um cérebro extremamente complexo, e o adulto está acostumado a expressar, falar sobre ideias complexas na primeira língua, né? Então, quando o aluno começa a aprender a segunda língua, é complicado você ter que passar por esse processo de você começar com respostas monossilábicas e gradualmente aumentando sua resposta em termos não só em termos de length, né, mas em termos de complexidade também. Então, vai acontecer esse aluno adulto tentar ser mais ambicioso, tentar ser mais aventureiro e acabar tentando usar coisas que ele ainda não aprendeu. Eu acho que isso é uma coisa, é normal, não está nada fora do normal aí. O que eu acho que vai acontecer é que se for pensar da perspectiva do professor, né? Muitas das vezes eu acho que a gente acaba levando o aluno a fazer isso por culpa nossa. Os professores que estão me ouvindo aqui, por favor, don't hate me. Mas eu acho que tem um pouquinho de culpa nossa. Por quê? Na hora que a gente vai, por exemplo, pensar no task que a gente vai usar com o aluno, se você deixar o task muito aberto, for um task, por exemplo, que vai dar oportunidade para o aluno, o que a gente chama de free, né? Tem aquela coisa do control, semi-control e free. Muitas das vezes, quando você vai para um teste que é extremamente free, você está dando oportunidade para o aluno ir mais além. Então, ele vai sentir necessidade de usar, por exemplo, outras palavras, outras estruturas, principalmente se ele for básico, claro, né? Que estão além do repertório dele atual. Então, na hora que ele usar, consequentemente, erros vão acontecer. Então, eu acho que aí a gente tem que tentar. Eu gosto de até falar para o aluno isso, fazer o aluno ficar ciente do processo, né? Que ele está tendo uma certa dificuldade para se expressar porque ele está querendo ir além daquilo que hoje ele tem como repertório. Tem até um livro do Scott Thornbury onde ele fala que, na verdade, não é ele que fala, ele menciona um outro autor, que para você soar inteligente numa segunda língua, primeiro você tem que soar estúpido. Você tem que estar preparado para soar estúpido. Querendo dizer, né, todo mundo no começo vai soar que nem uma criança pequena, porque vai dar respostas extremamente simples, né? Sem complexidade nenhuma. E quando a gente quer ir além, naturalmente, esses erros vão ocorrer. Então, número um, eu gosto de falar para os alunos que deixar o aluno ciente do processo, que isso está acontecendo porque ele está tentando ir além. E da parte minha de professor, o que eu gosto de fazer são testes mais estruturados, para que o aluno possa realmente usar aquilo que está sendo estudado, aquilo que foi aprendido, né? Possa fazer o máximo possível do uso daquilo, sem ter essa necessidade de estar explorando outras possibilidades, que consequentemente vão levar a algum tipo de erro, né? Que é o attempt. Legal. Du, e aí? O que a gente pode falar mais a respeito? Tem uma máxima que eu gosto muito, assim, que eu sigo quem tenta ensinar tudo não ensina nada. Então, se numa aula, por exemplo, o aluno está no nível A2, ele tenta formar uma terceira condicional, ele não viu direito nem a primeira ainda. Imagine você elaborar uma terceira condicional. E você, como bom professor, acha que é importante, só por curiosidade, eu vou montar aqui e mostrar para eles, você vai ficar uns 15 minutos da aula tentando montar e ensinar aquela estrutura e que no final não vai servir para nada, porque na verdade ele não vai ficar em pânico, porque ele vai falar, meu Deus, o que é isso? Ele não vai conseguir montar nada. E eu acho que, na verdade, se você mostra pela estrutura correta, toda vez que ele tentar montar uma frase no passado, ele, como é que é mesmo, professor? E aí você vai ter que voltar outras e outras vezes para algo que ele não está nem preparado. Então, ao corrigir um aluno, por exemplo, assim, de nível A2, de alguma coisa que ele não está nem preparado para ver ainda, não tem a mínima condição de se elaborar uma frase nesse nível, ou seja lá que ponto nós estamos trabalhando, você, além de perder o tempo da aula, e você tirar o foco da aula, e aí no final aquela aula não fica bem trabalhada, você vira um refém do aluno, porque toda vez ele vai voltar e te perguntar como é que era mesmo, professor, aquilo lá? E aí volta você a mais uma vez perder tempo de aula e o aluno fica inseguro por uma questão que ainda não é a hora. Então, nós temos que ter esse controle de o que eu vou passar para ele. Está no nível ou está próximo de algo que ele já pode aprender ou é melhor deixar para lá? Muitas das vezes é melhor deixar para lá e seguir a máxima. Se você tentar ensinar tudo numa aula, você não ensina nada. Então, manter o foco do que você está preparando para a aula específica.
O Du, eu tenho um comentário a fazer, eu até gostaria de saber a opinião de vocês dois a respeito disso. Eu consigo ver um aspecto positivo na questão do attempt. Tem muitos autores que falam que é interessante a gente né, ensinar on the point of need, né? Então, o aluno, ele tenta usar alguma coisa, a gente percebe que o que ele está tentando falar, na verdade, ele ainda não viu, tal. Então, ele percebe que tem um gap, né, entre o que ele está querendo falar, o que ele precisa falar e aquilo que ainda ele não tem. Tem alguns autores que argumentam que algumas intervenções são benéficas, porque, na verdade, o aluno percebendo que ele precisa daquilo e você provendo aquilo para ele naquele momento, isso pode ser até mais memorável do que a própria estrutura que você está vendo, porque era algo que ele realmente precisou para se comunicar e você deu para ele naquele momento. Mas, da minha perspectiva, é que eu acho que esse tipo de intervenção ele pode ser bastante útil quando é algo mais lexical. Não algo que nem o exemplo que você deu da terceira condicional, né? O aluno tentar expressar uma terceira condicional naquele momento. Você pode até prover para ele, escrever na lousa a terceira condicional para que ele possa falar. Naturalmente, não significa que aquela intervenção pontual vai fazer com que ele tenha aprendido a terceira condicional. Foi simplesmente para aquele momento. Algo mais lexical pode ser mais útil, de repente uma palavra, uma expressão específica. Vocês veem algo benéfico nessa intervenção, que eles chamam de on the point of need, em que o aluno consegue perceber essa gap e que essa intervenção pode ser benéfica? Bom, vou passar aqui. Eu acho que eu concordo com você, Sérgio, na questão de vocabulário. Léxico, acho que faz muito sentido. É, mas, realmente, imaginando o exemplo que o Du deu, né, de um aluno A1, A2, e aí ele vem com às vezes falando em português uma frase, olha, eu gostaria de falar isso em inglês, ou ele está tentando contar alguma coisa. Eu acho que a gente pode realmente prover para ele o que ele precisa, mas eu não vejo valor assim na questão de aprendizagem. Ele não está pronto para aquilo, né? Ele não tem os alicerces para ter aquela estrutura que ele vai ver só lá na frente, né? Então, eu acho que eu concordo com você. Parece que faz muito sentido para vocabulário pontualmente, assim, né? Mas não sei se vale a pena gastar muito tempo explorando coisas que estão tão ainda na frente, né? Pelo menos é o que eu penso. Sérgio, muito bom o que você falou aí. Eu vejo em três momentos importantes, Sérgio, na questão lexical, na questão interpretativa, tipo, você vê que ele está usando algo com um sentido, ele entendeu erroneamente, né, como se usa aquilo. Eu acho que, e mesmo que seja ainda uma expressão mais avançada ou alguma coisa, a gente pode trabalhar, porque a questão de interpretação, antes que o erro fique fossilizado, se ele entendeu errado e ninguém o corrige, nós vamos ter um problemão que vai lá para frente. E também a questão da pronúncia, né? Nós temos às vezes não algo muito sofisticado, que nem o Ivan estava falando, colocar, por exemplo, uma vogal no final das consoantes, tal. Às vezes no nível A1 nós podemos trabalhar, mas não é o foco massivo. Toda vez que o aluno ele colocar e a gente querer que já no A1 ele tenha essa condição fonológica de elaborar corretamente o som. Mas eu acho que a questão interpretativa, a questão lexical e a questão fonológica, desde que uma maneira moderada, sabendo que ele está no A1, mostrar para ele a forma correta, mas não esperar que ele todas as vezes vá conseguir fazer corretamente. Bacana. Indo em frente aqui, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de ter a sensação que ah, o grupo inteiro de alunos cometia o mesmo erro, ou erros parecidos, assim. A pergunta que eu tenho para vocês é como que vocês lidam com isso? Se vocês percebem durante uma task, durante uma atividade, que os erros, às vezes 80% da turma, do grupo, tem o mesmo tipo de erro. Como que vocês lidam com isso? Du, você quer começar? Sim, eu me lembro na época da faculdade, Ivan, faculdade de Direito, tinha um professor que se gabava, minhas provas são de outro nível, quase ninguém passa. Então, se ninguém passa na prova desse professor, na verdade, para mim, é que ele é um professor horrível, horroroso, porque como assim ninguém passa na sua prova? Então, o nível da prova que você dá não condiz ao nível do conteúdo que você passa, né? Que se você passasse de uma maneira clara,
que os seus alunos entendessem, não seria uma recorrência, às vezes uma prova ou outra, mas ele se gabar de ele se achar o professor por isso, é uma incongruência total, na minha opinião, né? Então, eu acho que nessa hora a voz do povo é a voz de Deus. Se todo grupo segue cometendo o mesmo erro, é um bom termômetro para o professor. Você vê que, tipo, aquele ponto na qual você ensinou os alunos, ele merece ser revisitado algumas vezes. Então, ele seria um ótimo termômetro. Quando nós temos um aluno específico com um erro, um problema ali, nós sabemos que é algo pontual daquele aluno. Quando ele se estende para a turma toda, aí já não é o problema não seria o problema dos alunos, seria o nosso problema, e nós, como professores, temos que achar ferramentas para trabalharmos isso. E às vezes, qual que é o grande problema? Nós ensinamos algo de alguma maneira que, para a nossa percepção, foi muito claro, foi muito tranquilo e todo mundo entendeu. Mas, na verdade, nós vamos saber se a aula, se os alunos entenderam a matéria, não pela nossa percepção de que nos parece que ensinamos muito bem, mas pela produção dos alunos, né? Então, e caso essa produção não esteja sendo legal, temos vários erros, devemos revisitar essa matéria e tentar colocar de uma outra técnica, de uma outra maneira diferente, para que eles possam absorver. Show, Du. Maravilha. Sérgio, alguma coisa aí para adicionar? Concordo com o Du, só consigo pensar numa exceção, porque o Du falou, quando na verdade a gente tem um tipo de erro que é aquele que infelizmente, né, nem tudo que a gente ensina os alunos aprendem, né? E eu vejo, por exemplo, que esse exemplo que eu vou dar aqui é clássico, né? Todo mundo acaba dando o mesmo exemplo, do SES para terceira pessoa. Embora a gente ensine isso no nível básico, a gente vê que o aluno não vai realmente usar isso de forma natural e que a gente chama de effortless, né? Até, por exemplo, ele está mais ou menos lá pelo pré-intermediário. Então, se eu ver, por exemplo, um grupo onde a maior parte das pessoas ainda, e mesmo depois de terem sido expostos, né, ao que seria o correto e ter tido prática, ainda cometendo esse erro, eu ainda acharia isso natural, porque eu vejo que é o tipo de coisa que vai demorar, mesmo o aluno entendendo intelectualmente o que ele tem que fazer, na hora que ele vai usar a língua lá em real time, sob pressão, sem tempo de processar, o erro vai acabar acontecendo. Então, nesse cenário específico, eu vejo como um erro de desenvolvimento. Ele vai precisar de um tempo para poder incorporar aquilo. Mas, de forma geral, eu concordo com o Du. Eu acho que é uma evidência para a gente, como professor, de que aquilo tem que ser trabalhado de forma mais consistente. Bacana. Chegando mais aqui, então, ao final da nossa conversa de hoje, a gente poderia falar muito sobre isso, mas tentando chegar a um finalmente, parece que do que nós conversamos aqui, o que a gente tentaria ou deveria evitar é que os erros se tornem erros fossilizados, né? Erros que se tornam hábitos. Eu queria convidar vocês, agora eu vou deixar aberto aqui para nós três conversarmos a respeito, o que que nós podemos tentar fazer para evitar que um erro se torne tão habitual a ponto que o aluno tenha muita dificuldade de retirar na frente? E se vocês conseguem lembrar de algum, mais na área específica de cada um, né? Algum erro que facilmente se torna um fóssil se a gente não cuidar dele. Ah, Quem quiser começar, fica à vontade aí. Quem tiver já talvez um exemplo, talvez uma técnica para para falar. Eu vou falar um pouco sobre fonologia, que é o que eu tenho estudado um pouquinho mais, depois de ouvir vocês aí. Du, quer ir primeiro? Pode ser, Sérgio. Vou levantar uma bola aqui e aí vocês podem Legal. continuar. Eu acho que o maior desafio que nós temos como professor na parte de erros fossilizados seria a interferência da língua materna do aluno, né? Que, por exemplo, em português nós falamos eu tenho tantos anos de idade. Então, por mais que você fale para os alunos em inglês, dando exemplo assim, que você tem que usar o verbo, né, o verbo to be, a interferência do português a pessoa
ficou 30, 40, 50 anos falando dessa maneira em português, você conseguir trabalhar com isso. Então, apesar de ser um problema, nós temos também uma bênção para a maior parte dos professores, que a maior parte dos professores que nos ouvem tem o público brasileiro. Você é brasileiro, falante do português, e você tem outros alunos de português. E para esses casos, há vários livros de professores que trabalham justamente isso, né? Os maiores erros dos brasileiros. Nós temos muito material bom que nós podemos trabalhar e colocar ele como foco nas nossas aulas de sempre repetir várias vezes, trazer para o aluno em várias aulas para que isso não ocorra, que é justamente aquilo que você falou, por exemplo, do aluno básico até o pré-intermediário, dele fazer a conjugação correta para a terceira pessoa do singular, de colocar S e tal. A gente sabe que é um problema. Então, nós conseguimos mapear o que são os problemas dos nossos alunos e trabalhar repetidamente nas aulas para que já no começo a gente consiga melhorar isso aí. Você acha que é por aí, Sérgio? Concordo, Du. E já que você deu um bom exemplo para ilustrar, eu gostaria de colocar que, às vezes, eu vou ocupar os alunos agora. Às vezes, o problema é o aluno. Em que sentido? Tem um linguista italiano que eu gosto de ler bastante o que ele escreve, ele chama Gianfranco Conti, e ele escreveu um artigo uma vez sobre feedback in writing. Ele fala da importância da intencionalidade do aluno. Então, assim, o Ivan é o melhor professor de inglês do mundo. Ele me deu feedback no meu writing. Se o feedback que ele me deu, eu como aluno, não me engajar com aquele feedback de alguma forma, não houver intencionalidade da minha parte, o feedback do Ivan, mesmo sendo o melhor feedback do mundo, vai ser em vão, não vai servir para nada. Eu vejo uma relação muito isso com o speaking. Você percebe que o aluno está cometendo erros, você seleciona os erros que você vai dar feedback, você continua dando feedback para ele. Se o aluno não tiver intencionalidade da parte dele de se engajar com aquele feedback, não tentar, por exemplo, pensar, por exemplo, tentar evitar os erros ou tentar melhorar, eu vejo que eu tive um aluno, por exemplo, que esse princípio era bem difícil para ele aplicar esse princípio de intencionalidade. Eu corrigia ele, ele continuava errando. Eu corrigia ele, continuava errando. Um dia eu perguntei para ele, falei para ele assim: eu continuo te dando feedback e eu vejo que você continua fazendo o mesmo erro. É algo que você não liga? Falei, qual que é a sua atitude em relação? Eu queria entender a perspectiva dele. E aí ele foi uma coisa que eu gostei foi que ele foi extremamente explícito. Ele falou assim: olha, eu trabalho para a empresa X, eu converso com estrangeiros o dia todo e mesmo cometendo esses erros, eles me entendem. Então eu não estou ligando para os erros que eu cometo. Nisso ele já tirou de, foi extremamente positivo ele ter falado isso, porque eu acho que ele tirou de mim aquele fardo do que o professor tem de que eu tenho que fazer o meu melhor para que essa pessoa se comunique da melhor forma possível. A partir daquele momento, eu falei assim, muito bem, então qual é o seu propósito? Eu gostaria de continuar praticando. Excelente. É uma pessoa adulta, pensante, que tomou uma decisão que quer continuar fazendo aula de inglês para praticar. Então, o meu feedback para ele, aparentemente, não era tão importante. O que eu parei de fazer? Parei de corrigir ele. Foi uma decisão assim que veio das duas partes. Ele não estava nem aí para o meu feedback. Eu percebi que ele queria vir mais na aula para praticar. Tudo bem, a gente chegou num consenso. Então, assim, se o aluno realmente não tiver intencionalidade da parte dele, a gente vai ficar corrigindo eternamente, ele vai continuar cometendo os mesmos erros. Eu acho que com alunos adultos é até legal ter um papo mais aberto sobre isso, porque tem realmente aluno que não está esquentando muito a cabeça, não. Enquanto tem uns, né, a gente tem outro que são os perfeccionistas, né, que às vezes tem até medo de abrir a boca para cometer erros, tem outros que, assim, estão me entendendo, eu vou continuar falando e não estou nem aí. Então, eu acho legal mencionar também esse tipo de perfil de aluno. E, Sérgio, fazendo um gancho ao que você falou, eu me lembro quando eu era criança, eu tinha um amigo que o avô dele, ele não falava tábua, ele falava tauba. E aí sempre o menino corrigia, vô, mas não é tauba, é tábua. Aí o avô dele respondia assim, antes de você nascer eu já falava tauba, todo mundo me entende, tá todo mundo tranquilo, e eu vou morrer falando tauba. Então, tipo, ele sabe, é da primeira língua dele, e ele falou, não é porque você está falando que eu vou fazer, que é vários dos erros, né, e das coisas. A pessoa, ela pega se quer ou não aquilo, né? Que às vezes justamente o que você está falando. A pessoa já entendeu o que você está falando, mas ela não está disposta a mudar. Para ela tá bom. Você acredita que eu ouvi isso com 14 anos, quando eu corrigi a minha avó? Minha avó sempre falou vassoura, né? Em vez de vassoura. E um dia eu corrigi ela com 14 anos, né? Tá, tinha ido para a escola, tal, voltei. Eu falei, vó, você sabia que é? Falei assim, sim, sabia. Fala porque eu quero. Então, assim, ela era ciente que tinha uma outra versão.
Mas que nem Uhum, exatamente o que você descreveu. Ela falou a vida inteira dessa forma, as pessoas entenderam ela, então assim, por que que agora eu vou mudar nessa fase da vida, né? uhum. Excelentes exemplos que vocês trouxeram, e quando a gente leva para esse assunto de uma outra língua, é aquilo que você falou do linguista que você citou, né, Sérgio? A intencionalidade é o que nós falamos desde o começo da nossa carreira, que é puxar a responsabilidade para si pelo aprendizado, né? Não é o professor necessariamente que tem que ser o melhor do mundo ou ter o melhor método do mundo. Está na nossa mão aprender, né? Se a gente não quiser, não aprende mesmo, né? E foi muito bem colocado aí com a palavra intencionalidade, né? É, Também falando sobre a área da pronúncia, alguns erros que eu percebo muito, principalmente para os brasileiros, é o TH, né? Que nós temos aí, cada um vai para um lado, alguns vão falar thank you com som de S, outros vão falar thank you com som de T, outros ainda vão falar thank you, depende de como o cérebro vai ouvir aquele som e encaixar em um dos sons que já existem no português. E o que eu costumo fazer nesse caso é mostrar realmente o símbolo fonético, que parece que dá uma materialidade àquela novidade sonora, né? E aí contrastar aquele símbolo fonético, para o TH nós temos dois, né? Com outros sons, o som do san, o som do tan, o som do fã, e aí parece que esse apelo visual facilita muito o aluno em enfim, ver que realmente é outro som e que ele tem que fazer um esforço mecânico. E aí a gente tem que passar também, mostrar essa parte mecânica de como produzir o som, um esforço mecânico para introduzir o novo som. Então, eu costumo fazer isso do começo, desde o comecinho, para que não corra o risco de ficar num ponto difícil de tirar. Ou até, ou ouvir isso que você falou. Eu falo thank you, eu sei que é thank you, mas eu vou falar thank you até o final da vida, como nós acabamos de mencionar aqui, né? O exemplo do TH é um, mas a gente pode falar das vogais longas e curtas também, né? E aí nós vamos ter sit e sit, por exemplo, o brasileiro tem uma dificuldade em fazer isso. Então, você mostrando os símbolos fonéticos e dando exemplos, acaba ficando, não vou dizer fácil, mas fica tangível, eu acho, palpável de certa forma, e aí fica mais fácil de, ah, enfim, fazer algum tipo de intervenção, né? Gente, vocês têm alguma coisa para adicionar? Podemos concluir aqui. Acho que foi muito produtiva essa conversa sobre erros, né? Trouxemos bastante coisa interessante, mas fiquem à vontade em considerações finais aí. Eu tenho uma última coisa, Ivan. Eu me lembro que a primeira escola que eu trabalhei, você foi meu coordenador, a gente sempre tem uma história do Ivan para colocar nos episódios aqui. E aí Coitado nós do Ivan, né? trabalhávamos É que Todo eu sou o episódio fóssil. a gente tem tudo, uma Ivan. coisa para falar dele. É que eu sou o É, fóssil do trio aqui, eu sou o fóssil, né? Então é isso. e a gente trabalhava com o English File, que é um material muito bom com essa questão dos símbolos fonéticos. E aí Uhum. eu lembro que você falava, Ivan, não, desde o começo, quando você, né, que a gente tinha algumas reuniões que você era meu coordenador e a gente conversava, da importância de trabalhar com isso com os alunos. E a minha grande alegria foi um dia você estava passando no corredor no sábado de manhã e a minha porta estava aberta, você passou assim, aí estava passando, você parou na minha sala, você olhou a lousa assim, e aí você ficou parado um pouco dando aula, aí você esperou os alunos fazerem uma atividade e me chamou. Você falou assim: olha, Eduardo, colocando símbolo fonético na lousa para os alunos, parabéns. Aí eu saí tudo tipo, ah, obrigado. A alegria que foi, eu me lembro a primeira vez que você viu eu usando, né? Eu estava naquele começo de carreira e seguindo já os seus conselhos, e a alegria que foi quando você ficou contente ao ver que eu tinha colocado na lousa o símbolo fonético, e era do TH. Olha só, ou seja, isso que é memória, hein? O cara lembra do sábado de manhã, se você apertar um pouquinho, ele fala o dia e o ano de que era Não isso aí. duvido, não duvido. Sérgio, alguma consideração final? É isso aí mesmo? Não, eu achei que foi bem, foi bem legal, bastante produtivo e eu acho que quem assistir vai achar alguma coisinha que vai
vai poder utilizar ou começar, ou até, né, pensar e refletir mais sobre o processo do erro no aprendizado de uma outra língua. Legal. Então, obrigado, pessoal, aí pelas contribuições. Obrigado a você que está nos assistindo. E semana que vem teremos um outro tópico, tão interessante quanto esse. Um abraço a todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abração. Tchau, tchau. Obrigado.